What does a hero truly need? Em 2012, eu ganhei um notebook tão fraco que só rodava Dota desse jeito. Mesmo limitado, a cada partida parecia única, porque naquela época o que me movia não era a máquina, mas algo muito maior, a vontade de jogar. Alguns anos depois, lá em 2016, comprei meu primeiro PC, que rodava muita coisa. Eu baixei Battlefield 4, Double Raiden, Far Cry 3, GTA V, Crysis 3, tudo rodava perfeito. Eu tinha um mundo dos games na minha frente, mas adivinha, eu não finalizei nenhum jogo. Só baixava para testar, fechava e voltava pro velho Dota. Foi nesse contraste que percebi algo estranho. Quanto mais opções eu tinha, menos sentido aquilo fazia. Na época, eu não entendia. Eu passava horas olhando o feed das redes sociais, navegando sem parar pelo catálogo da Netflix, acreditando que tinha tudo. Mas no fundo, eu não aproveitava absolutamente nada. Era como se tudo estivesse me roubando o que eu mais precisava. E só hoje eu descobri que isso tem um nome e se chama o paradoxo do excesso. Eu vivi isso de perto, assistia gameplays no YouTube, lives na Twitch, pesquisava em sites quanto tempo levava para zerar um jogo, mas quando me sentava para jogar, a vontade simplesmente desaparecia. A empolgação que eu tinha com meu notebook velho simplesmente não existia mais. Até que um dia, depois de ficar quase um mês jogando quase nada, eu estava assistindo um vídeo dos Gigaton Games. Foi nesse instante que algo aconteceu dentro de mim, como se fosse um clique que trouxe de volta a minha paixão por jogar. E foi daí que finalmente eu entendi. A solução nunca foi jogar mais, e sim jogar menos. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. Porque jogar menos pode ser o segredo para redescobrir o verdadeiro prazer dos jogos. Para entender como chegamos a esse ponto de exaustão digital, precisamos desvendar o labirinto da insatisfação, que muitos de nós estamos presos. O cenário, à primeira vista, parece um paraíso de infinitas possibilidades, mas essa abundância se tornou uma armadilha, e é o que o psicólogo Barry Schwartz popularizou como o paradoxo do excesso. Este conceito desafia que a liberdade de escolha pode gerar o medo de tornar uma decisão errada, diminuindo a satisfação com a escolha feita. All of this choice has two negative effects on people. One effect, paradoxically, is that it produces paralysis rather than liberation. With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all. Muitos de nós temos consciência da influência negativa das redes sociais em nossas vidas, mas mesmo assim não conseguimos nos desconectar. É um jogo de validação e comparação, onde métricas como seguidores, likes e comentários se tornam uma forma de quantificar nosso valor na sociedade. E nessa busca incessante por aceitação, nos entregamos a um sistema que nos aprisiona pela sensação de inferioridade, gerando medo e ansiedade de estar sempre querendo agradar e atender às expectativas. Essa mesma dinâmica, de forma surpreendente, se reflete no mundo dos jogos. No universo dos jogos, a vasta quantidade de títulos disponíveis, Game Pass, a biblioteca Steam, PS Plus, Ubi Plus, lançamentos pipocando a cada mês, também se torna uma armadilha. Quantos de nós realmente mergulham em jogo desses serviços? Quantos começam e param? Ou pior, jogam com um olho no relógio, já calculando quanto tempo falta para zerar. Essa é a obsessão por zerar. A mentalidade de checklist que transforma o prazer em tarefa. A experiência se torna uma corrida contra o tempo. Uma lista de afazeres e não uma jornada imersiva. Você não joga para sentir, mas para finalizar. E a real é que ninguém gosta de jogar assim. É exaustivo e vazio. E os dados não mentem. Pesquisas recentes revelam um comportamento alarmante. Gamers estão passando mais tempo assistindo a vídeos de jogos do que efetivamente jogando. Isso é um sinal claro de que algo está errado. Estamos consumindo a experiência de forma passiva. Isso se chama FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. E se eu te dissesse que a resposta para redescobrir o prazer genuíno de jogar não está mais em conteúdo, é sim o oposto. Mas calma, não estou falando em abandonar os jogos. Longe disso, estou falando em consumir menos. É o minimalismo aplicado à sua vida digital em todos os sentidos.
Essa proposta veio de um experimento muito pessoal. Por muito tempo eu fui exatamente aquele cara que descrevi lá no começo do vídeo, pulando de jogos em jogos, sem nunca me apegar de verdade. Eu consumia conteúdos e zerava jogos arrastados, só para não sentir a culpa de ter perdido algo ou não ter terminado. Era uma rotina exaustiva, sem prazer. Até que um dia eu decidi dar um basta. Comecei a filtrar melhor minhas escolhas, escolhi o conteúdo por vez, um jogo por vez, me permitindo mergulhar fundo na história. Esqueci o mundo lá fora e esqueci os próximos lançamentos, os trailers, a fila de jogos que eu tinha comprado e ainda não tinha jogado. Esquecer de tudo e apenas viver aquela experiência, seja ela um vídeo, ou um livro ou um jogo. E essa mudança foi transformadora. Eu passei a aproveitar cada momento, a valorizar cada experiência e principalmente a sentir que estava de fato vivendo. Essa mudança de mentalidade não só resgatou minha paixão pelos jogos e pela minha vida, mas também influenciou outras áreas da minha vida. Aprendi a valorizar mais o que realmente importa, a diminuir o ritmo e a curtir cada detalhe, porque no fim não é sobre quanto conteúdo você consome ou quantos jogos você zera, mas sobre a intensidade com que você vive cada um deles. Se você consome 30 conteúdos ou zera 30 jogos e não lembra de nenhum, você não aproveitou nada. Mas se você consome um ou zera um e lembra dele, dos momentos que teve com ele, aí sim você aproveitou de verdade. A pergunta é, como aplicar isso na prática? Não se preocupe, não é um bicho de 7 cabeças. São passos simples, mas que existe uma mudança de mentalidade e um compromisso com seu próprio bem-estar e prazer. A primeira e talvez mais importante dica é: seja seletivo. Em um mundo de várias possibilidades de Game Pass, Steam, promoções na Steam e lançamentos semanais, é fácil se perder na quantidade. Mas a verdade é que nem todo jogo é para você. Não consuma só porque está na moda, ou porque seus amigos estão consumindo, ou porque você viu alguém falando sobre e sentiu que deveria também jogar. Consuma o que te chama de verdade, o que ressoa com seus interesses, o que te faz sentir aquela faísca de curiosidade genuína. Pesquise, veja gameplays, leia reviews, mas no final a decisão é sua. Escolha conteúdos e games pela qualidade da experiência que eles podem te oferecer, não pela quantidade de horas que eles prometem ou pelo hype do momento. Lembre-se, a vida é cheia de obrigações. Se o digital se torna mais uma, onde está realmente a diversão e a qualidade de vida? Essa mudança de mentalidade, essa forma de filtrar o que realmente importa, não se limita apenas aos games, ela se estende para outras áreas. Você começa a questionar se você pode aplicar isso à sua vida. Menos compromissos vazios, menos tarefas sem sentido, menos hábitos que te fazem mal. É mais foco no que te faz feliz, no que te dá energia de verdade, no que realmente merece sua atenção. Há uma forma de resgatar o equilíbrio em um mundo que insiste em ser caótico, em nos sobrecarregar com informações e obrigações. A vida já é cheia de ruído. Se quando você vai jogar já se torna um ídolo, onde está o refúgio? E é sobre criar um santuário, um espaço onde você se reconecta com prazer. É sobre valorizar a intensidade com que você vive cada experiência. Se você zera um jogo e ele te marca, te faz refletir, te emociona, então você aproveitou de verdade. Essa é a verdadeira vitória. O minimalismo é um convite para você respirar fundo, simplificar e focar no que realmente te faz feliz. É uma filosofia que você pode aplicar nos jogos e principalmente na sua vida. Filtre o que você faz, preste atenção no que merece sua atenção e que os jogos sejam o seu refúgio e não mais uma fonte de estresse. Agora é com você. Qual o conteúdo ou jogo que te faz esquecer do tempo? Compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outras pessoas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Valeu, até a próxima. Things, eh? That's what I heard. These things.